Somos o que somos porque pensamos e processamos informação no cérebro. E o cérebro é um mundo ainda com muito por descobrir. Controla a linguagem e as emoções. Quando é diagnosticado um tumor, a notícia é dramática, embora a ciência já tenha respostas eficazes na cura e na redução dos danos. Seja como for, o desconforto é inevitável. Bem-vindos a Retratos da Saúde. Um tumor cerebral é um crescimento anormal de células dentro do crânio. Pode ser benigno ou maligno, à semelhança das restantes neoplasias. Contudo, eventuais sequelas são sempre uma ameaça quando o caminho passa pela cirurgia. São nossos convidados a neurocirurgiã Catarina Viegas e o neurocirurgião Domingos Coiteiro. Olá, sejam muito bem-vindos. Doutora Catarina, quais são os tipos de tumores do cérebro? Como disse agora, existem tumores benignos e tumores malignos do cérebro, sendo que, felizmente, os tumores benignos são os mais frequentes, nomeadamente os tumores que nascem do que nós chamamos as menins, que são os meningiomas. Dentro dos tumores malignos, depois podemos ter tumores primários, que nascem das próprias células do cérebro, ou tumores secundários, que são metástases de tumores de outras localizações no organismo. E quais são os de prognóstico mais reservado? Os tumores com o pior prognóstico são claramente os gliomas de alto grau, nomeadamente o glioblastoma, que é um tumor intrínseco do cérebro, que nasce a partir de células que dão suporte aos neurónios e que, pela sua capacidade infiltrativa e uma replicação muito rápida, são impossíveis de remover na sua totalidade e que têm uma impossibilidade também e pouca resposta a determinado tipo de tratamentos adjuvantes. Vamos assistir à cirurgia de Ruben Defesa, de 29 anos. Foi diagnosticado um glioma de baixo grau. Para retirar este tumor, a equipa optou por uma craniotomia com o doente acordado. A cirurgia tem início com o doente a dormir. Depois do cérebro estar à vista, acorda-se o doente para interagir. O objetivo é eliminar o máximo de tumor possível e manter as funções motoras e cognitivas íntegras. Ter 27 anos, acabadinhos de fazer. Eu tinha estado no domingo anterior no Rock in Rio, eu estava no topo, pronto, e foi muito mal bastante isso. Passei do 100 para o 0. Eu nunca senti nada, eu nunca tive dor de cabeça na minha vida, por incrível que pareça. Tinha uma vida bastante ativa, durante muitos anos as horas de descanso não eram muitas e com 20 anos nós queríamos viver tudo. No dia 4 de junho de 2014, a jogar futebol, fiz uma crise epilética, soube na altura, mais tarde que era uma crise epilética, na altura não sabia, e dirigi-me às urgências do Hospital Universidade de Coimbra, precisamente onde eu trabalho, e fiz um ataque, e no ataque revelou logo a lesão que eu tinha. Nesse dia tudo mudou, e pronto, a partir daí, no início foi um bocado um choque, mas foi num espaço de uma semana, depois voltei a fazer a minha vida perfeitamente normal e desde aí tenho encarado a situação de caras e sem medos. A primeira opção foi logo a cirurgia para mim. Pode mudar para melhor, muito melhor. Tenho confiança nisso, por isso é que lá estou. Vamos a isso? Vamos a isso. Ruben, no bloco operatório do Hospital Garcia de Horta, está tudo pronto para te receber. Mas antes de começarmos, vamos apresentar os restantes protagonistas desta história. A craniotomia com o doente acordado é uma cirurgia complexa e que só é possível pelo trabalho de uma vasta equipa multidisciplinar. O tumor é aquilo que aparece a branco. Do lado direito não é um hemisfério dominante, mas tem diversas funções, nomeadamente funções de memória, funções cognitivas, da cognição espacial e mesmo a parte motora do lado esquerdo do corpo. O tumor cerebral é um tumor raro. Dentro dos gliomas existem vários graus de malignidade, sendo mais frequentes os mais malignos e numa idade mais avançada. O caso do Ruben é, por isso,
menos frequente. Normalmente são doentes que estão bem, que fazem uma vida perfeitamente normal. Isto porque o tumor tem um crescimento muito lento e normalmente manifesta-se com epilepsia, portanto com uma crise convulsiva, e é essa a razão que leva o doente a procurar o médico. Estes tumores, dependendo do grau, podem ter uma sobrevida que varia entre os 5 e os 15 anos. A garantia da cirurgia é que não fique lá nenhuma célula que possa ter essa capacidade de que o tumor aumente de tamanho. Para que a imagem do Ruben seja o menos afetada possível, a doutora Catarina opta por não rapar o cabelo. Rebatemos a pele e agora vamos fazer o que chamamos a craniotomia, que é tirar o osso. Portanto, e estamos a ver se temos exposição suficiente de acordo com os limites do tumor, na imagem da neuronavegação. Este aparelho de neuronavegação mostra o local exato onde se está a trabalhar no cérebro, o que permite ter um controlo para saber quais as áreas que se podem remover. Hoje em dia não se justifica operar um doente a um tumor cerebral para ele ficar sem falar, sem mexer uma perna, sem mexer um braço. O doente tem que continuar a fazer a vida normal com qualidade de vida. Acabamos de tirar o osso e agora temos exposta as meninges. Portanto, e neste momento temos que dar anestesia local nos pontos em que lhe podem doer quando ele acordar. Depois do cérebro estar a descoberto, é tempo de acordar o Ruben. A colaboração dele é determinante para o sucesso da cirurgia. Esta é uma cirurgia ao cérebro, onde o anestesista tem que oferecer ao cirurgião um relaxamento cerebral. E dito relaxamento cerebral com um doente acordado é sempre um trabalho extra que o anestesista tem que fazer, pois é uma cirurgia que emocionalmente não é fácil. Estamos a fazer um mapeamento do cérebro, ele vai fazendo várias tarefas e vamos indicando aqui com os números as zonas a preservar, as zonas que não podem ser afetadas pela remoção do tumor. A neuropsicóloga e o Ruben têm agora muito trabalho pela frente. Contar, identificar objetos, reconhecer emoções, interceptar linhas e fazer associações são algumas das tarefas. E é com base no feedback do Ruben que a equipa avança no mapeamento cerebral e na remoção segura do tumor. Diga? Eles não sentem exatamente a dor, o que sentem é a pressão na cabeça, não sentem dor exatamente, não sabem definir onde que a dor está. O encerramento de todas as estruturas é o procedimento cirúrgico final. E nesta fase, o Ruben pode voltar a descansar. Tudo indica que o Ruben vai ter uma vida normal depois da cirurgia. É claro que vai ter sempre que continuar a ser visto por nós e acompanhado, porque isto é uma doença crónica, não é? É uma doença que não acaba aqui. Depois da cirurgia, se tudo correr como previsto, o internamento vai durar entre 3 a 5 dias, mas terá que contar com 3 meses de recuperação. Estamos na reta final, a cirurgia está a acabar, correu tudo bem, o doente portou-se muito bem e vocês estão dispensados. Muito obrigada. Com licença. Depois do mapeamento, o anestesista voltou a colocar o doente a dormir para a remoção do tumor, como vimos na reportagem. Doutora Catarina, este é um tumor que apareceu numa fase já muito avançada. O Ruben só se apercebeu depois de ter tido aquele episódio convulsivo. Estas situações são recorrentes? O tumor cresce até um determinado ponto em que provoca estas manifestações. Umas vezes numa fase em que são de um tamanho maior que outras. Não se pode dizer que seja numa fase avançada. É assim que funciona. 80% dos casos estes tumores manifestam-se assim, com uma crise convulsiva. E os doentes fazem a vida perfeitamente normal. Até aquele momento. Até aquele momento, exatamente. Dr. Domingos Coiteiro, no caso de outros tumores, os sintomas variam muito ou passam muito por estes sintomas que o Ruben sentiu? Os sintomas, a forma de apresentação dos tumores intracranianos tem sobretudo a ver com a sua localização. E, de facto, este tipo de tumor apresenta-se sobretudo com crises convulsivas, mas a forma mais frequente, ou a queixa mais frequente, e há que ter algum cuidado com estas palavras, que é as dores de cabeça. E, de facto, as pessoas não devem interpretar as dores de cabeça como sendo sinal de um tumor. Um tumor intracraniano. Agora, dores de cabeça que aumentam de intensidade
ou que mudam de características, implicam sempre fazer um exame de imagem. Portanto, a dor de cabeça é a causa mais, ou é a forma de apresentação mais frequente dos tumores intracranianos. Depois a epilepsia e os sinais neurológicos focais, que têm muito a ver com a localização. E há tumores... Sim, por sua vez, desculpe interrompê-lo, mas esta questão da dor de cabeça é de facto pragmática. Temos um caso recente de uma doente no Norte que acabou por morrer e foi várias vezes às urgências dizer que se sentia mal. É apologista de se ir imediatamente para um exame de diagnóstico? Não, quer dizer, ter uma dor de cabeça, isso não é execuível. Fazer exames de imagem... todas as pessoas têm uma dor de cabeça. E, de facto, a extraordinária maioria de pessoas que têm dores de cabeça não têm alteração nenhuma estrutural ou preocupante ou nenhuma doença grave. Agora, queixas repetidas e, sobretudo, queixas intensas e que são predominantemente ao acordar e se acompanhados de outros sintomas, nomeadamente náuseas, vômitos ou algum outro defeito neurológico, implica sempre fazer um exame de imagem. Quando o Ruben chegou a si, já trazia todos estes sintomas associados? Ele trazia só essas crises convulsivas, que eram muito frequentes, eram cerca de 9 a 10 por dia, e por isso, por esse agravamento também é que foi proposta a cirurgia o mais rápido possível, porque era sinal que o tumor estava a crescer, e isso verificava-se nos últimos exames de imagem. Este tipo de tumores não é muito frequente? Não são tumores muito frequentes. A incidência varia, é mais ou menos à volta de 1 por 100 mil casos por ano. Estes gliomas de baixo grau, estou a falar destes de baixo grau, não dos de elevado grau de malignidade. E normalmente apresentam-se em doentes jovens. Daí a importância de preservar todas as funções para que os doentes continuem a fazer a vida normal. Por outro lado, já os outros tumores que partem de outros tumores no corpo são mais frequentes. São metástases. Esses tumores basicamente resultam da disseminação de um tumor com outra localização no corpo e que tem de facto aumentado a incidência. E esse aumento da incidência prende-se com o facto de que cerca de 20 a 40% das pessoas que têm cancro vêm a desenvolver metástases cerebrais. E dado que com todas as possibilidades terapêuticas que existem hoje para os vários tipos de cancro e o aumento da sobrevida das pessoas que têm outros tipos de cancro, leva a que, ao viverem mais, estarão mais expostas à possibilidade de disseminação da doença pelo sangue e que depois cresce no cérebro. E de facto os tumores que mais frequentemente metastizam para o cérebro é sobretudo pulmão, mama, melanoma, tumor coloretal e rim. Para além da cirurgia, quais são as outras opções para o tratamento das metástases cerebrais, e dado que isto é de facto um problema com grande impacto pelo número de doentes que se apresentam com metástases cerebrais, há 2 modalidades terapêuticas. Aliás, há mais do que 2 modalidades terapêuticas, porque há situações em que não são passíveis de um tratamento dirigido ao tumor e que passará, sobretudo, por aliviar os sintomas com medicação, nomeadamente com corticoterapia. Agora, o tratamento de uma metástase cerebral e que passa muito também pelo estado e pelo controle da doença primária. Portanto, um doente que tenha uma esperança média de vida que seja superior, em princípio, aos 6 meses, há a possibilidade de remover o tumor, mesmo que seja mais do que um tumor. Hoje em dia removem-se metástases cerebrais múltiplas em determinadas situações e depois há a possibilidade de fazer radiação. E há uma forma de radiação que se chama radiocirurgia e em que consiste em fazer radiação focalizada de uma forma muito precisa no tumor e que em tumores com determinadas dimensões, tem que ser habitualmente menos de 2,5 cm de diâmetro, os resultados são de facto muito bons. Por outro lado, tem efeitos secundários? A radiação tem efeitos secundários, assim como a cirurgia tem riscos e tudo comporta sempre pesar esses pratos da balança. Da radiação, sobretudo se as lesões têm mais do que essa dimensão, a possibilidade de causar lesões pela própria radiação no cérebro envolvente o tumor é significativo. No caso dos tumores com estas características do tumor do Ruben, quando o tumor não é extraído na totalidade, qual é a sobrevida e qual é o passo seguinte? O que é que se deve fazer em termos terapêuticos?
Estes tumores muitas vezes não se conseguem remover na totalidade pelas áreas onde estão localizados e por apresentarem zonas em que estão muito próximas das funções vitais, como já falámos na peça, não é? E tiramos o tumor até estas margens de segurança, até essas áreas funcionais. Existem também algumas armas terapêuticas depois da cirurgia. Há sempre a possibilidade de uma reintervenção no futuro, porque o cérebro, mesmo assim, tem capacidade de chamada plasticidade cerebral, ou seja, algumas áreas que são funcionais migram para outras localizações e no futuro conseguimos remover uma maior área de tumor. Por outro lado, quando isto não é possível, também recorremos à radioterapia ou quimioterapia para tratamento destes tumores. A qualidade de vida destes doentes vai aumentando, nem que seja num curto período. Aumentarem após o tratamento. Porque o facto de existirem também todos estes mecanismos à vossa disposição no bloco operatório permite que as funções se mantenham. A Catarina diz, de facto, a intenção é remover o máximo de tumor. E em todos os tumores intracranianos, sejam benignos, sejam malignos, está provado que um dos principais fatores de prognóstico é a extensão da remoção cirúrgica. E de facto, quanto mais se tirar, não só mais possibilidades damos aos tratamentos adjuvantes, como reduzimos muito a possibilidade desses tumores recorrerem. E de facto, o que se pretende é essa remoção sem alterar as funções. E aquilo que antes se pensava muito, que era o cérebro, estava dividido em compartimentos e áreas que tinham uma função muito especializada, hoje em dia percebe-se que é mais uma questão de circuitos e de conexões. E, portanto, muito importante com aquilo que se mostrou nesta peça, que os testes não são feitos só a determinada área, são feitos àquilo que nós chamamos as áreas ou a pressão subcortical, por onde passam essas vias, e testar se existe ou não interrupção dessas vias, ou pelo tumor ou pela remoção do tumor. E, portanto, aquilo que se pretende é, de facto, manter a função, seja de linguagem, seja motora, seja a função cognitiva, removendo o máximo de tumor. Portanto, e é isto que é o nosso grande desafio e aquilo que é o nosso objetivo no tratamento de qualquer tumor intracraniano. Foi mapeante o cérebro do Ruben, é um exemplo, o mesmo é feito para outros doentes. Quando é que se percebe que não se pode remover aquele bocadinho de tumor num determinado sítio? Nós temos um aparelho que distribui uma corrente elétrica, como se fosse um estimulador, que tem uma pinça que contacta o cérebro. E ao distribuir essa corrente elétrica nesse ponto do cérebro, o doente vai parar ou não de fazer a tarefa que está a realizar. Portanto, se ele parar de fazer a tarefa, quer dizer que aquela área é essencial para essa tarefa, essencial para a linguagem, essencial para a parte motora ou outra tarefa que estejamos a testar. E aí sabemos que essa zona não se pode tocar, não se pode remover. E isso é o mapa que fazemos, é consoante essas áreas. Portanto, colocamos como se fosse uma etiqueta com um número aqui, e sabemos aqui não se pode mexer. Exatamente. E, portanto, a remoção é feita até esses limites funcionais. Para onde é que vai a evolução na vossa área da neurocirurgia? A evolução passa não só eu penso que sobretudo nesta próxima década será uma evolução muito baseada na tecnologia e de facto há várias tecnologias que nos permitem ser mais seguros e mais eficientes na remoção dos tumores, e depois o desenvolvimento biológico. E o que nós percebemos é que estes tumores que nós classificávamos com determinados nomes de acordo com as suas características morfológicas, o que nós percebemos é que dentro de cada tumor existem subgrupos com características moleculares diferentes e que usam vias moleculares diferentes para o crescimento do tumor e para a sobrevivência do tumor. E a identificação desses mecanismos e dessas vias moleculares e conseguir encontrar inibidores dessas várias vias, que acho que é o grande desafio, sobretudo para o tratamento dos gliomas.
Vamos ficar aqui com essa boa notícia para o futuro. Obrigada aos dois. Rubén Defesa teve alta hospitalar, é um sobrevivente de um tumor silencioso e progressivo que tem teimado em dificultar-lhe a vida. Daqui a pouco vamos ouvir o testemunho do doente, o que sentiu e as memórias que guarda da cirurgia. Cada dia é importante a minha recuperação, mas todos os dias são um sucesso.